Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 5 de maio, segunda-feira. Deus te abençoe e te dê uma boa semana. Estamos lendo aqui Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ontem, na escola bíblica dominical, o professor que deu a aula na minha classe, mencionou e explicou um pouco essa expressão que aqui na tradução da King James foi chamada de palavra. No original, portanto, lá no grego, é logos, né? E a maioria dos irmãos sabe, mas é só para a gente chover no molhado mesmo, para reafirmar algo muito importante que João, o apóstolo, está fazendo aqui. Ele usa essa expressão como ponte, né? Como ponte para os pagãos, pagão ou paganismo, as pessoas mergulhadas em outras religiões, afastadas de Deus, ou que não conhecem a Cristo Jesus. E essa ponte que eu chamo, essa expressão, ela tem uma razão de ser assim excelente enquanto ponte, porque logos significava razão. E já era uma discussão de escolas filosóficas, o estoicismo, e, enfim. Quando o mundo foi helenizado, ou seja, quando os gregos, através de Alexandre o Grande, conquistou o mundo, helenizou, ou seja, levou o grego, a língua que se tornou o inglês de hoje, né? Uma língua comercial, uma língua cultural, mas levou também o princípio de escola, de política, de uma série de coisas a partir da filosofia grega, né? Dos dois olhos, como diz o profeta Daniel, da Grécia, né? O Platão e o Aristóteles. Eles influenciaram o mundo e botaram as pessoas para pensar, para filosofar, colocar as pessoas para pensar além da matéria, além daquilo que é observável, mas colocaram, o helenismo fez isso, colocou o povo para pensar um pouco mais. E pensar é importante no Evangelho, porque o Evangelho também é compreendido intelectualmente. Então, quando qualquer um de nós ouviu o Evangelho precisou ser primeiro compreendido na mente, né? Quem explicou o Evangelho eh, teve que explicar para mim, para você, de uma maneira inteligível, ou seja, uma maneira aonde a nossa mente compreendesse o plano da salvação, ou parte dele, ou uma fagulha do evangelho, alguma coisa a gente entendeu. E aí depois passou a confiar no coração e confessar com os lábios que é de Jesus, que crê em Jesus, que crê no evangelho. Então é esse o processo. O apóstolo João usa o Logos como repito, essa ponte. É uma ferramenta que as pessoas daqueles dias compreendiam o significado. Então, lá no estoicismo, lá atrás, na discussão filosófica, Logos era a razão, né? E eu sei que tem outros sentidos, se você procurar em dicionário e tal, você vai ter princípio ativo, princípio motivador, e tem outras traduções. Mas a mais comum era razão. E era uma convicção grega, era um papo mesmo de filósofo. Só que já estava naquela instância de atribuir essa palavra logos, ou razão, né, dentro de um conceito já de pensar, de um conceito não, de uma proposta, né, de pensar na relação humano-divino. Então eles acreditavam, porque o gnosticismo também
ou a semente do gnosticismo já estava, né, nas filosofias do paganismo, né, que não era uma filosofia escolástica igual na Grécia, mas era uma filosofia nas mentes, tipo tradição oral. E já se acreditava que Deus não poderia entrar em contato com a matéria. E aí, eles ficavam nessa, e eles entendiam, é como se o Logos fosse um para-choque, né? Que entra no universo e que fica entre Deus e o ser humano. O apóstolo Paulo chamou isso que eles estão chamando aqui de Logos, de para-choque, como eu tentei expressar aqui, chamou de mediador entre Deus e os homens. Então, existe o divino, esse divino está distante. Qual é a razão, né? O que é ativo, né? Essa expressão é importante nesse conceito filosófico. O que é ativo? O que entra no mundo? E aí o apóstolo João deixou claro dessa manifestação, deste para-choque, desta mediação entre Deus e os homens. Então é uma razão ou esta é a razão que eles compreendiam. Então Jesus é aquele que manifesta Deus. Jesus é aquele que é a atividade de Deus em nós. Jesus é a razão, Jesus é o Criador. Então, para eles ficou mais claro. Para nós foi traduzido como a palavra e tá bom, só que não explica essa, essa direção espiritual que João, o apóstolo, teve, né? Para explicar essa, essa sacada, né? De pregar o evangelho de maneira tão contextualizada. Graças a Deus, porque quando pensamos em Jesus, então estamos pensando numa razão ou num mediador, né? Naquele que faz contato entre Deus e os homens desde o princípio, né? Então Jesus não foi criado, antes pelo contrário, né? Ele é o agente da criação. Então ele era, no princípio ele era, já era o mediador, já era a razão, já era esse grande pulsar do coração de Deus, esse motor, esse agente, esse que se interpôs entre Deus Pai e a humanidade, né? E a razão estava com Deus, né? Por quê? Porque a razão, ou Jesus, era Deus. Então, isso é uma explicação maravilhosa a respeito de Jesus, a respeito não da sua criação, e não só da sua pré-existência, mas deixar claro na teologia de João que Jesus é Deus e que os gregos entenderam, os que se converteram, na verdade, que ele foi o para-choque, que ele foi o mediador, que ele foi a razão, a atividade, a manifestação de Deus no mundo. Deus te abençoe a lembrar destas coisas e pensar que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser tudo isso. E Jesus, sendo Deus, encarnou mesmo em carne, a manifestação em carne, sangue, para que fosse tudo isso e que Deus te abençoe a perceber muito mais significados em Jesus e mergulhar cada vez mais no conhecimento de Jesus. Um abraço, meu irmão, vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Graças te damos por Jesus Cristo, pela palavra, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa e por Ele ser essa manifestação de Deus, esse Deus ativo no mundo que
se fez carne por nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.